Meu nome é Familai Olaidipo e nasci em Oshogbo, no estado de Osun, na Nigéria. Durante 24 anos, atuei no Reino das Trevas como especialista em interceptação de jejuns. Minha função específica era observar cristãos que estavam jejuando e sabotar seus esforços antes que alcançassem qualquer avanço espiritual. Eu sabia exatamente quando os fiéis estavam mais frágeis e também quando representavam o maior perigo para nós. Estudei os padrões de jejum de cristãos em 3 estados nigerianos, analisando seus hábitos, identificando suas vulnerabilidades e memorizando suas rotinas. Com todas essas informações, eu conseguia impedir que experimentassem as bênçãos que buscavam por meio de sua dedicação e sacrifício a Deus. Vou explicar o que significam o jejum e a intercepção espiritual. No mundo espiritual, quando um cristão começa a jejuar, suas orações ganham mais força, sua autoridade espiritual se eleva e sua capacidade de romper barreiras demoníacas se multiplica. Por isso, o jejum é tão enfatizado na Bíblia. O próprio Jesus afirmou que certos demônios só podem ser expulsos por meio de oração e jejum, revelando uma verdade espiritual que o reino das trevas já conhecia há milênios. Por causa disso, nossos líderes investiram pesadamente em estratégias de interceptação de jejuns. Treinamos especialistas como eu para detectar quando os cristãos estavam jejuando e aplicar táticas específicas para tornar seus jejuns infrutíferos. Enviávamos espíritos da fome para fazê-los desistir antes da hora. Despachávamos espíritos do desânimo para convencê-los de que seu sacrifício era inútil. Lançávamos espíritos da confusão para distraí-los durante os momentos de oração. Enviávamos espíritos da enfermidade para enfraquecer seus corpos e impedi-los de continuar. Também despachávamos espíritos da agitação para lotar suas agendas com distrações exatamente nas horas em que planejavam orar. Nossa atuação era extremamente eficaz. A maioria dos cristãos que monitorávamos nunca alcançava nenhum avanço em seus jejuns porque interferíamos em cada etapa. No entanto, existiam 4 horas que nunca conseguíamos tocar, por mais que tentássemos. 4 janelas secretas de tempo que, quando os cristãos as conheciam e oravam nelas, tornavam nossas missões de interceptação completamente impossíveis. Eram momentos que faziam as bruxas mais experientes convocarem reuniões de emergência no meio da noite. Eram horas que faziam os demônios fugirem aterrorizados, sem sequer tentar resistir. Eram períodos que transformavam toda a atmosfera espiritual de maneiras que não podíamos controlar, por mais poderosos que fossem nossos rituais ou quantas bruxas designássemos para a tarefa. Hoje, vou revelar esses 4 segredos do jejum e explicar por que as bruxas temem tantos crentes que conhecem essas informações. Quando terminar de falar, você entenderá por que seus jejuns têm sido improdutivos. Compreenderá por que suas orações parecem não ser ouvidas. Saberá por que jejuou dias e semanas sem ver resultado algum e terá o conhecimento necessário para mudar completamente sua batalha espiritual a partir de agora. Se você já jejuou e não viu nenhum resultado, se já se perguntou por que seus jejuns parecem tão fracos em comparação com os relatos bíblicos de Daniel, Elias ou Moisés, ou se já sentiu que algo bloqueava seus avanços durante o jejum, esta mensagem é especialmente para você. O que vou revelar transformará para sempre sua compreensão sobre o jejum espiritual. Nada será como antes depois que você conhecer esses 4 horários secretos. No reino das trevas, tínhamos um departamento inteiro dedicado à interceptação de jejuns. Não era uma operação pequena, com algumas bruxas trabalhando de forma improvisada. Era uma estrutura coordenada e massiva, atuando em várias regiões. Contávamos com especialistas focados apenas em jejuns matinais, que entendiam os padrões dos madrugadores. Tínhamos monitores que acompanhavam guerreiros de oração em cidades inteiras e relatavam suas atividades aos nossos líderes. Havia coordenadores que designavam diferentes bruxas para diferentes igrejas, de acordo com o nível de ameaça espiritual que os crentes representavam. Monitorávamos os jejuns com precisão, sabendo quais fiéis levavam a prática a sério e quais apenas cumpriam rituais religiosos, sem representar perigo para nossas operações. Desenvolvemos estratégias específicas para neutralizar cada jejum antes que pudesse gerar resultados no reino celestial. As bruxas entendem algo que muitos cristãos ainda não compreendem plenamente: o jejum combinado com a oração cria uma arma espiritual de poder imenso, que não conseguimos neutralizar facilmente.
Quando um crente nega os desejos da carne e concentra seu espírito em Deus, algo se transforma no mundo espiritual, afetando todo o ecossistema sobrenatural. Anjos são enviados com respostas para orações que estavam retidas. Demônios perdem sua força e soltam situações que controlavam há anos. Avanços se tornam possíveis de maneiras que a oração comum não alcança. Por isso, investíamos tanta energia na interceptação de jejuns. Sabíamos que, se os cristãos entendessem verdadeiramente o poder do jejum estratégico, combinado com horários precisos, nosso reino estaria em sério perigo. Perderíamos nossas missões, nossa influência e o controle sobre famílias e comunidades que dominávamos há gerações. Mas havia 4 horas que nunca conseguíamos tocar, por mais que nos esforçássemos ou dedicássemos recursos. 4 janelas de tempo em que os céus se abriam com tal intensidade que nenhuma bruxa, demônio, principado ou poder espiritual conseguia resistir ao crente que sabia orar nesses momentos. Eram as horas que nos faziam tremer de medo. Eram os períodos que causavam pânico em nossas reuniões. Eram os momentos que faziam até as bruxas mais poderosas de nossa organização desistirem e dizerem: eles sabem demais. Estão orando nas horas secretas. Não podemos tocá-los, não importa o que façamos. O primeiro horário secreto é 3 da manhã. Vou explicar por que essa hora nos aterrorizava tanto. No reino das trevas, chamamos 3 da manhã de hora da transição. Não é apenas um nome inventado por conveniência ou tradição. É uma realidade espiritual que as bruxas conhecem há séculos, transmitida de geração em geração desde tempos antigos. 3 da manhã é o momento em que a atmosfera espiritual passa da noite para o dia no mundo invisível. É a hora em que a atividade demoníaca começa a diminuir e a atividade divina começa a aumentar. É literalmente uma porta entre 2 reinos, uma ponte entre as trevas e a luz, um ponto de transição que existe no mundo espiritual com a mesma clareza que marcos físicos existem na Terra. Você precisa entender como funciona o mundo espiritual. Certeza, minha filha, o que você está enfrentando não é medicina, não é infertilidade natural, nem mesmo uma provação comum. Isso é obra direta de mãos espirituais. Alguém pagou para que seu ventre fosse fechado, e há um exército de espíritos designados para garantir que essa maldição nunca se quebre. Mas hoje eu vou te ensinar algo que eles não querem que você saiba. Há um horário em que suas forças se esvaem, um momento em que suas defesas caem como paredes de barro sob a chuva. 3 da manhã. Mama Candy ouviu aquelas palavras com um misto de esperança e ceticismo. Já tinha ouvido promessas antes, já tinha depositado fé em soluções que não funcionaram. Mas havia algo na voz daquela mulher idosa, algo na maneira como seus olhos brilhavam com uma convicção que não se abalava, que a fez prestar atenção. 3 da manhã, ela repetiu, como se testasse o peso daquelas palavras. Sim, respondeu Mama Comfort, é a hora em que o véu entre o céu e a terra se afina, quando as trevas perdem sua força e a luz começa a romper. É o momento em que os espíritos das trevas se recolhem, como soldados exaustos após uma batalha noturna. Eles não podem resistir a um crente que se levanta em jejum, que ora com autoridade e declara a palavra de Deus com fé. É como se você abrisse uma janela no mundo espiritual e deixasse o vento do Espírito Santo entrar com toda a sua força, varrendo tudo que não pertence ao reino de Deus. Mama Comfort então explicou o plano com detalhes precisos, como quem conhece o terreno inimigo palmo a palmo. Você vai começar um jejum de 21 dias. Não será fácil, mas cada dia que você resistir, cada hora que você se negar a desistir, enfraquecerá as forças que estão contra você. No 21º dia, à meia-noite, você vai se levantar e começar a orar. Não pare até às 3 da manhã. Nesse horário exato, você vai declarar em voz alta, com toda a autoridade que Jesus te deu: em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de esterilidade sobre a minha vida. Eu declaro que meu ventre está aberto para receber a bênção de Deus. Todo espírito de barrenes, todo bloqueio espiritual, toda obra de feitiçaria contra mim, eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus. E então, minha filha, você vai continuar orando até o amanhecer, sem parar, sem se distrair, sem deixar que o sono ou o cansaço te vençam. Mama Candy seguiu as instruções à risca. Nos primeiros dias do jejum, a fome era quase insuportável,
e as vozes em sua cabeça sussurravam que tudo aquilo era inútil, que ela estava desperdiçando seu tempo. Mas ela se lembrava das palavras de Mama Comfort: eles vão tentar te desencorajar. Vão fazer você sentir que está sozinha, que nada está mudando. Mas não desista. Cada dia que você persevera é um prego no caixão deles. Então ela continuava, dia após dia, recusando-se a ceder. Na noite do 21º dia, ela se levantou à meia-noite, como combinado. Sua casa estava silenciosa, o mundo ao redor dormia, mas ela sabia que, no reino espiritual, uma batalha estava prestes a começar. Enquanto orava, sentiu uma pressão estranha no peito, como se mãos invisíveis tentassem sufocá-la. Mas ela não parou. Às 2 da manhã, começou a ouvir sussurros ao seu redor, vozes que conhecia bem, vozes que a haviam atormentado por anos. Você nunca vai conseguir. Nós já vencemos. Volte para a cama. Ela cerrou os punhos e continuou orando, declarando as escrituras que havia decorado durante o jejum. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ela gritava, e cada palavra parecia um golpe contra as trevas. Quando o relógio marcou 3 da manhã, algo mudou. Foi como se uma brisa fresca entrasse no quarto, dissipando o peso opressivo que ela sentia. Ela se levantou, ergueu as mãos e declarou com toda a força que tinha: em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de esterilidade sobre a minha vida. Eu declaro que meu ventre está aberto para receber a bênção de Deus. Todo espírito de barrenes, todo bloqueio espiritual, eu ordeno que saia agora. No mesmo instante, ouviu um grito agudo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Foi um som que não veio de seus lábios, mas do mundo espiritual, um som que ecoou nas profundezas do reino invisível. Mama Candy caiu de joelhos, chorando, mas não eram lágrimas de tristeza. Era um choro de libertação, de alívio, de vitória. Ela sabia, no fundo do seu ser, que algo havia mudado para sempre. Naquela mesma noite, enquanto continuava orando, sentiu uma paz que não experimentava há anos. E quando o sol nasceu, ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. 3 meses depois, Mama Candy descobriu que estava grávida. Não foi uma gravidez comum. Foi uma gravidez que desafiou todas as probabilidades, que fez os médicos balançarem a cabeça em descrença. Quando ela contou à sua sogra, a mulher ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. E quando o bebê nasceu, um menino saudável e forte, a notícia se espalhou pela cidade como fogo. As mesmas pessoas que haviam zombado dela agora abaixavam a cabeça quando ela passava. As mesmas vozes que haviam sussurrado palavras cruéis agora se calavam, porque sabiam que algo sobrenatural havia acontecido. E eu? Eu estava lá, no reino espiritual, quando tudo mudou. Vi quando as paredes que havíamos construído ao redor de suas orações desmoronaram como areia. Vi quando os espíritos que designamos para bloquear seu ventre fugiram em pânico, como ratos abandonando um navio que afunda. Vi quando a maldição que havíamos mantido por 11 anos se quebrou em pedaços, como vidro sob um martelo. E soube, naquele momento, que havia perdido. Não apenas aquela batalha, mas a guerra. Porque quando um crente descobre o poder das 3 da manhã, quando entende como usar o jejum e a oração estratégica, não há feitiçaria, não há maldição, não há força das trevas que possa resistir. Certeza. Minha filha, isto não é um problema médico. Os médicos não podem ajudá-la porque não há nada de errado com o seu corpo físico. Isto é um ataque espiritual vindo de alguém próximo à sua casa, e nós vamos lutar com armas espirituais que o inimigo não pode resistir, por mais poderoso que ele se julgue. Então, ela deu a Mama Candy instruções muito específicas, que mudaram tudo. Disse: você iniciará um jejum de 40 dias, mas este não será um jejum comum, daqueles em que você apenas pula refeições e espera que algo aconteça no céu. Todos os dias, sem exceção, você deve acordar às 3 da manhã e orar por exatamente 1 hora, com todo o seu coração. Não às 3h15, não às 2h45, mas exatamente às 3, quando as trevas estão mais fracas. Você deve colocar vários alarmes em lugares diferentes. Não pode perder uma única noite durante esses 40 dias, não importa o que aconteça. Não durma demais, não arrume desculpas, não deixe que o cansaço,
o desânimo ou qualquer outra coisa a impeça. Às 3 da manhã, os céus estão abertos para receber suas orações, e o inimigo está fraco, incapaz de bloqueá-las. Ore nessa hora com fé e veja o que Deus fará. Mama Kendi estava desesperada após 11 anos de sofrimento e humilhação pública. Ela concordou em obedecer a cada instrução, exatamente como havia sido orientada, sem modificações, sem concessões, sem desculpas. Na primeira noite em que orou às 3 da manhã, nós sentimos no reino espiritual imediatamente. Foi como se um alarme tivesse disparado por todo o nosso covil. As bruxas acordaram assustadas, e nossas operações foram interrompidas. Eu estava monitorando-a naquela noite, como parte da minha atribuição regular. Senti uma mudança que nunca havia experimentado em todos os meus anos de intercepção de jejuns. Aquelas orações tinham uma qualidade diferente de tudo que eu já havia encontrado. Elas atravessavam barreiras que haviam sido sólidas por 11 anos, como se essas barreiras não fossem mais substanciais que fumaça. Tentei reforçar os muros ao redor de suas orações, mas meu poder estava quase completamente esgotado. Não havia nada que eu pudesse fazer. Uma das bruxas mais novas chegou correndo ao salão de reuniões no meio da noite, ofegante e apavorada. Algo está terrivelmente errado com a mulher estéril. Nossas orações estão atravessando as barreiras que construímos em 11 anos. Não consigo bloqueá-las nessa hora, não importa o que eu tente. O poder simplesmente não está aqui. A bruxa mais velha riu a princípio, tentando tranquilizar a todos. Ela fazia aquele trabalho havia 50 anos e nunca falhara em uma missão. Disse, confiante, estamos bloqueando essa mulher há 11 anos sem que uma única oração dela chegasse ao céu. O que uma noite de oração em uma hora incomum poderia fazer? Ela vai desistir, como sempre fazem. Os cristãos sempre desistem quando não veem resultados imediatos. Falta-lhes paciência e persistência. Mas, no 7º dia, já não estávamos rindo. Todas as manhãs, exatamente às 3 horas, Mama Kendi estava de joelhos em um pequeno cômodo, enquanto seu marido dormia no quarto. Ela jejuava rigorosamente, orava com uma voz que se tornava mais forte a cada dia, em vez de enfraquecer. Declarava a palavra de Deus sobre seu ventre com uma autoridade e fé que pareciam aumentar a cada noite, em vez de diminuir pela falta de sono. E como ela orava na hora da transição, quando nosso poder era mais fraco, nossas tentativas de interceptação falhavam repetidamente. Não importava quais estratégias usássemos, as trevas que nos fortaleciam estavam se dissipando. A luz do dia se aproximava, e suas orações perfuravam a atmosfera espiritual como flechas de fogo, que não conseguíamos desviar, por mais bruxas que designássemos para a tarefa. Tentamos enviar espíritos do sono para fazê-la dormir demais e perder a hora. Ela continuava acordando, às vezes antes mesmo que os alarmes tocassem. Enviamos espíritos do desânimo para convencê-la de que o jejum era inútil e que deveria aceitar sua esterilidade. Ela orava com ainda mais determinação e lágrimas. Tentamos espíritos de confusão para fazê-la esquecer a hora ou calcular errado o tempo. Mas ela havia colocado 3 despertadores em lugares diferentes e não perdeu uma única manhã durante os 40 dias. No 14º dia do jejum, a bruxa mais velha convocou uma reunião de emergência de todo o covil. Ela parecia preocupada e exausta de um jeito que eu nunca tinha visto em todos os meus anos a seu serviço. Estamos perdendo a mulher estéril, disse. O jejum dela é forte demais, o timing é perfeito. Ela está orando exatamente quando não temos poder para detê-la. Não conseguimos bloquear suas orações quando ela ora às 3. O poder simplesmente não está disponível para nós nessa hora. Precisamos encontrar outra solução, ou perderemos essa batalha. Mas não havia outra solução. As regras do reino espiritual são claras. Quando um crente descobre o poder da hora da transição e a usa com fé, não há feitiçaria, maldição ou força das trevas que possa prevalecer. Então, tentamos atacar por outros flancos. Enviamos espíritos para causar problemas em sua vida, doenças, conflitos familiares, dificuldades financeiras. Nada a deteve. Ela continuou jejuando e orando, mesmo quando sua sogra, a mulher que havia pago pela maldição, adoeceu gravemente. Mesmo quando seu marido começou a questionar sua sanidade.
mesmo quando seus vizinhos a chamavam de fanática. No 40º dia do jejum, exatamente às 3h17 da manhã, algo se quebrou no reino espiritual, e eu testemunhei com meus próprios olhos. Mama Kendi estava em profunda oração, lágrimas escorrendo pelo rosto, declarando as promessas de Deus sobre seu ventre e agradecendo antecipadamente por seus filhos. Uma luz desceu do céu e penetrou em seu corpo. A maldição que havíamos colocado em seu ventre 11 anos antes se estilhaçou como vidro esmagado contra concreto. Os espíritos da esterilidade que designamos para bloqueá-la fugiram aos gritos, e eu os vi partir. Então, ouvi uma voz vinda do céu, clara e cheia de autoridade, que fez tremer o reino espiritual: está feito. Seu ventre está aberto. Ela conceberá e dará à luz filhos. 3 meses depois, Mama Kendi descobriu que estava grávida. Deu à luz gêmeos, meninos saudáveis, fortes e perfeitos. Hoje, esses meninos são adolescentes se preparando para a universidade, e ela teve mais 2 filhos desde então. A sogra, a mulher fraca que havia pago pela maldição, morreu de uma morte misteriosa e dolorosa 3 anos após o livramento de Mama Kendi. A maldição que ela havia comprado acabou voltando para destruí-la. Tudo porque Mama Kendi aprendeu sobre o poder das 3 da manhã. Agora, eu quero que você vá aos comentários e escreva: eu acordarei às 3 da manhã durante o meu próximo jejum. Quando você escrever isso, não estará apenas digitando palavras na tela, estará fazendo uma declaração legal no reino espiritual, que anjos registram e demônios ouvem. Você estará avisando a toda bruxa designada para a sua vida que agora conhece a hora da transição e que a usará contra elas. Não assista a isto apenas como mais um testemunho. Que se converteram e decidiram usar o mesmo conhecimento para libertar outros. Cada um desses 7 ataques tem uma assinatura espiritual, uma forma específica de operar, e eu vou ensinar você a reconhecê-los antes que causem estrago. O primeiro deles é o ataque da dívida programada. Você já notou como, às vezes, o dinheiro some do nada? Como se houvesse um vazamento invisível na sua conta. Não é coincidência. No reino espiritual, existem contratos de pobreza que são assinados em seu nome sem que você saiba. Eles funcionam como uma maldição financeira, onde cada centavo que entra é sugado por forças que você nem imagina que existem. Mas há uma forma de quebrar isso. Durante os 21 dias do protocolo, você vai aprender a identificar os pontos de fuga, as datas exatas em que esses ataques são ativados e como neutralizá-los com orações estratégicas. O segundo é o ataque do cansaço crônico. Você acorda exausto, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Trabalha o dia todo e, no fim, sente que não produziu nada? Isso não é apenas estresse. É um espírito de fadiga que foi enviado para roubar sua energia, sua criatividade e sua capacidade de avançar. Ele age como um peso invisível, fazendo com que você desista antes mesmo de começar. Mas no protocolo, eu vou te mostrar como identificar os horários em que esse ataque é mais forte e como usar a oração e o jejum para cortar a fonte dessa exaustão. O terceiro é o ataque da traição programada. Quantas vezes você confiou em alguém e foi traído? Não estou falando de decepções comuns, mas de traições que parecem ter sido planejadas com antecedência. No mundo espiritual, existem alianças feitas em seu nome para sabotar seus relacionamentos mais importantes. Elas são ativadas em momentos cruciais, justamente quando você está prestes a dar um passo de fé. Mas há uma forma de quebrar essas alianças. Você vai aprender a orar contra os espíritos de divisão e a declarar a proteção de Deus sobre suas conexões mais valiosas. O quarto é o ataque da esterilidade espiritual. Você ora, jejua, vai à igreja, mas parece que nada acontece? Como se suas orações batessem no teto e voltassem. Isso é um bloqueio espiritual, uma barreira que foi colocada para impedir que você receba as bênçãos de Deus. No protocolo, eu vou te ensinar a identificar os pontos exatos em que esse bloqueio foi instalado e como removê-lo com autoridade espiritual. O quinto é o ataque da confusão mental. Você já teve momentos em que sua mente parecia um turbilhão? Ideias se embaralham, decisões se tornam impossíveis, e você sente que está perdendo o controle? Isso não é apenas falta de foco. É um espírito de confusão que foi enviado para paralisar sua vida.
Ele age como uma névoa, impedindo que você veja com clareza o caminho à sua frente. Mas há uma forma de dissipar essa névoa. Você vai aprender a orar contra os espíritos de desordem e a declarar a paz de Deus sobre sua mente. O sexto é o ataque da doença programada. Você já teve uma enfermidade que os médicos não conseguiam explicar? Que aparecia e desaparecia sem motivo aparente. Muitas vezes, essas doenças não têm origem física, mas espiritual. São ataques direcionados para enfraquecer seu corpo e roubar sua saúde. No protocolo, eu vou te mostrar como identificar os padrões desses ataques e como usar a oração e a unção para quebrar as raízes espirituais da doença. O sétimo e último é o ataque da morte prematura. Quantas pessoas você conhece que morreram cedo, sem explicação? Quantas famílias foram destruídas por perdas que pareciam inevitáveis? No reino espiritual, existem contratos de morte que são assinados contra vidas. Eles são ativados em momentos específicos, muitas vezes quando a pessoa está prestes a alcançar um novo nível de bênção. Mas há uma forma de anular esses contratos. Você vai aprender a orar contra os espíritos de morte e a declarar a vida de Deus sobre sua família. Durante os 21 dias do protocolo, você não estará apenas orando. Você estará travando uma guerra espiritual com as armas certas. Cada dia é uma etapa, cada oração é um golpe contra as forças que tentam te destruir. E o mais importante, você não estará sozinho. Eu vou te guiar passo a passo, com orações específicas, jejuns estratégicos e declarações de autoridade que vão desmantelar cada um desses ataques. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, isso não é mágica. Não é um ritual vazio. É uma batalha real, e você precisa estar disposto a lutar. Se você está cansado de ver sua vida estagnada, se você está farto de ver suas bênçãos sendo roubadas, se você quer finalmente viver a liberdade que Deus prometeu, então esse protocolo é para você. Mas você precisa agir. Não basta assistir, não basta concordar. Você precisa se levantar e declarar guerra contra as forças que têm operado na escuridão da sua vida. E lembre-se, as 3 da manhã e o meio-dia são apenas o começo. Quando você dominar essas horas, quando você entender o poder que elas têm, você vai perceber que o reino espiritual não é um mistério. É uma realidade que pode ser dominada, uma batalha que pode ser vencida. E você, meu irmão, minha irmã, foi chamado para vencer. 21 graus dia, algo extraordinário aconteceu. Naquela noite, exatamente às 21 horas, enquanto Yetunde orava com as mãos erguidas, ela sentiu um peso sair de seus ombros. No mundo espiritual, uma corrente invisível que prendia ao reino marinho se partiu com um estalo. Os espíritos das águas, que antes a cercavam como sombras, começaram a recuar, gritando em agonia. Um deles, com voz rouca, disse: "Ela está usando a hora da vitória. Não podemos resistir." No dia seguinte, Yetunde acordou com uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado. Seu corpo parecia mais leve, sua mente mais clara. Mas a batalha ainda não havia terminado. Naquela mesma semana, sua tia, a mesma que havia tentado iniciá-la no Coven Marinho, apareceu em sua casa com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. "O que você fez?" perguntou, quase em desespero. "Os espíritos estão me atacando. Eles dizem que você os está expulsando com a hora da morte de Jesus." Yetunde não respondeu. Apenas segurou as mãos da tia e orou por ela ali mesmo, às 21 horas, declarando: "Pelo poder do sangue derramado na cruz, toda aliança é quebrada. Toda maldição é anulada. Está consumado." Daquele dia em diante, as coisas mudaram radicalmente. Homens começaram a se interessar por ela de forma genuína, não mais influenciados por espíritos. Oportunidades que antes desapareciam surgiram com força. E, 3 anos depois, Yetunde se casou com um homem temente a Deus, algo que, segundo o pacto feito em seu nome, jamais deveria acontecer. Hoje, ela é mãe de 2 filhos, e sua história é um testemunho vivo do poder da hora das 21 horas. Mas por que essa hora é tão poderosa? Porque, no reino das trevas, 21 horas é o momento em que o inimigo reconhece sua derrota. Foi nessa hora que Jesus bradou: "Está consumado." João 19 horas e 30.
Quando você ora às 21 horas em jejum, você não está apenas pedindo a Deus, você está tomando a vitória que já foi conquistada na cruz. Você está declarando que o sacrifício de Cristo é suficiente para quebrar toda corrente, anular toda maldição e restaurar toda perda. E não pense que isso é apenas para casos extremos. Se você tem lutado contra vícios, fracassos repetidos, doenças sem diagnóstico ou até mesmo aquela sensação de que algo invisível o está segurando, a hora das 21 horas é a sua arma. O inimigo não pode resistir quando você se posiciona nesse horário, porque ele sabe que ali, naquele exato momento, a autoridade de Cristo é invocada com poder. Agora, eu preciso que você faça algo. Se você reconheceu que está sob ataque, se identificou com alguma dessas histórias, não espere mais. Comece hoje mesmo. Jejuar e orar às 21 horas pode ser o ponto de virada que você tanto espera. E se você já experimentou o poder dessas horas secretas, compartilhe nos comentários. Sua vitória pode ser a chave para libertar outra pessoa. Mas ainda mais. Existe uma quinta hora, ainda mais oculta, que poucos conhecem. Uma hora que o inimigo teme mais do que todas as outras. E é sobre ela que falaremos agora. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você vê a guerra espiritual. Eu sou uma ameaça constante para as trevas. Não porque eu seja poderoso em mim mesmo, mas porque agora conheço os momentos exatos em que o céu se abre e o inferno treme. Essas 4 horas não são apenas pontos no relógio. Elas são portais espirituais que, quando usados em conjunto, criam uma sinergia sobrenatural. Imagine um guerreiro que sabe não apenas onde atacar, mas também quando atacar. Você não está mais lutando no escuro. Você tem um mapa celestial que revela os horários em que suas orações se tornam mísseis teleguiados contra as fortalezas do inimigo. Vamos entender como operar nessa estratégia completa. Quando você ora às 3 horas da manhã, está abrindo o caminho. É como se você estivesse removendo os obstáculos que impedem suas orações de chegar ao trono de Deus. É a hora de quebrar barreiras, de declarar que nenhum espírito de sono ou cansaço terá autoridade sobre você. Você está dizendo ao inimigo: eu não vou mais dormir enquanto você opera. Eu vou me levantar quando você estiver mais fraco. Ao meio-dia, você traz luz para as áreas que estavam escondidas. É como acender uma lanterna em um quarto escuro. De repente, tudo que estava oculto se torna visível. Essa é a hora de expor as tramas secretas, de revelar os inimigos que se escondem nas sombras. Você está dizendo: nada mais ficará escondido. Toda mentira será exposta. Toda conspiração será revelada. Às 18 horas, você apresenta seu caso diante do juiz de toda a terra. É como se você estivesse em um tribunal celestial, com o próprio Deus como seu advogado. Você não está mais pedindo misericórdia, você está exigindo justiça. É a hora de reverter veredictos, de cancelar sentenças injustas. Você está declarando: toda acusação contra mim é falsa. Todo ataque contra minha família será anulado. Toda maldição será quebrada. E então, às 21 horas, você acessa o poder da obra consumada de Cristo. É como se você estivesse pegando a chave que ele conquistou na cruz e abrindo todas as prisões que o inimigo construiu para você. É a hora de declarar: está consumado, sobre toda a área da sua vida. Você não está mais lutando para vencer, você está apenas tomando posse da vitória que já foi conquistada. Quando você opera nessas 4 horas, algo extraordinário acontece. Você não está apenas orando, você está guerreando com precisão cirúrgica. Você não está apenas jejuando, você está executando uma estratégia divina. Você não está mais lutando contra o inimigo, você está desmantelando seus planos antes mesmo que ele os execute. Mas há um detalhe crucial: essas horas não funcionam isoladamente. Elas são como os 4 pilares de um templo. Se um deles falhar, a estrutura inteira fica comprometida. Por isso, você precisa operar em todas elas. Não basta orar às 3 horas da manhã e ignorar as outras. Não adianta jejuar ao meio-dia e esquecer das 21 horas. Cada hora tem um propósito específico, e juntas, elas criam uma barreira espiritual que o inimigo não consegue atravessar. Agora,
Imagine o que acontece quando você começa a jejuar e orar nessas horas de forma consistente. O inimigo não sabe o que fazer. Ele está acostumado a lidar com crentes que oram de forma aleatória, que jejuam sem estratégia. Mas você? Você se tornou um alvo difícil. Você se tornou uma ameaça. Porque agora você sabe exatamente quando atacar, e o inimigo não tem defesa contra isso. E não é só isso. Quando você opera nessas horas, você não está apenas se protegendo, você está avançando. Você está tomando o território. Você está recuperando o que foi roubado. Você está restaurando o que foi destruído. Cada oração nessas horas é como um golpe certeiro contra as fortalezas do inimigo. Mas há um segredo ainda maior: essas horas não são apenas para você. Elas são para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade. Quando você ora nessas horas, você não está apenas mudando sua vida, você está mudando o destino de gerações. Você está quebrando maldições ancestrais, está cancelando pactos feitos por seus antepassados, está libertando aqueles que ainda nem nasceram. Por isso, não subestime o poder dessas horas. Não as trate como uma simples técnica de oração. Elas são uma revelação divina, um presente de Deus para aqueles que estão dispostos a lutar. E quando você as usa com fé e consistência, algo sobrenatural acontece, você se torna inatacável. O inimigo pode tentar. Ele pode enviar seus exércitos. Ele pode lançar seus ataques mais ferozes. Mas quando você está coberto nessas 4 horas, quando você está operando no tempo de Deus, nada pode detê-lo. Porque você não está mais lutando sozinho, você está lutando com o próprio Deus ao seu lado. Então, levante-se. Prepare-se. Porque a partir de hoje, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Você não é mais um crente comum. Você é um guerreiro estratégico. Você é um filho de Deus que conhece os segredos do reino. E o inimigo? Ele treme só de ouvir seu nome. Porque ele sabe que, quando você ora, o céu se move. E quando o céu se move, nada pode ficar de pé. Anjos são designados às minhas orações de jejum. Eu declaro que os livramentos são liberados sobre a minha vida. Eu declaro que todo atraso é cancelado. Eu declaro que todo bloqueio é removido. Eu declaro que o meu destino é destravado. Estou protegido. Estou fortalecido. Sou vitorioso. Sou imparável. Em o nome poderoso de Jesus, amém. Quando você ora essa oração, algo já se moveu no mundo espiritual. Algo se alinhou. Algo foi desfeito. E se você ainda não sente, é porque os seus olhos naturais ainda não enxergam o que os céus já decretaram. Mas não se engane, o inimigo sabe. Ele sente tremor no reino das trevas toda vez que um filho de Deus se levanta com autoridade e declara a palavra com convicção. Agora, ouça com atenção, porque aqui está a estratégia que vai potencializar tudo o que você acabou de declarar. 3 alarmes. 3 da manhã. Posicione-os em lugares diferentes do seu quarto, de modo que você precise se levantar para desligá-los. Não pegue o celular. Não beba água. Não dê espaço para distrações. Vá direto para a oração e comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua situação. Ore por pelo menos 1 hora, se conseguir. O inimigo enviará espíritos de sono para mantê-lo na cama. Resista. Lute contra o cansaço. A vitória vale mais do que o conforto. Ao meio-dia, pare tudo o que estiver fazendo. Pare mesmo. 15 minutos de oração. Se estiver no trabalho, encontre um lugar reservado. Vá para o carro. Procure uma escada. Entre em um banheiro. Não importa onde, desde que seja um lugar onde você possa orar sem interrupções. Peça a Deus que exponha toda identidade maligna, todo segredo, toda estratégia que tem operado contra você nas trevas. Às 6 da tarde, reúna sua família, se for casado. Se for solteiro, encontre um parceiro de oração que concorde com você nesse propósito. Porque nessa hora, você vai declarar que está consumado sobre as suas finanças, o seu casamento, os seus filhos, a sua carreira, o seu ministério. Quebre todo o pacto que você conhece e todo o pacto que você nem sabe que existe.
Se você já teve sonhos com água, com casamentos estranhos, com pessoas desconhecidas afirmando ter algum tipo de relação com você, divorcie-se de todo espírito de cônjuge nessa hora. Acesse o poder da vitória completa de Cristo na cruz. Se você combinar essas 4 horas durante um jejum, você se torna absolutamente intocável. Lembro-me de uma mulher cristã que jejuou por 21 dias e orou nessas 4 horas, todos os dias. Nosso líder espiritual olhou para o relatório de monitoramento e disse: não desperdicem nossos recursos com ela. Ela sabe demais. Está coberta em todos os ângulos, a cada hora. Não há brecha que possamos explorar. Em 3 meses, ela recebeu livramento em todas as áreas da sua vida. Agora, escreva nos comentários: eu conheço as 4 horas secretas e vou usá-las no meu próximo jejum. Porque quando você faz isso, você não está apenas se posicionando, você está enviando um recado claro para o reino das trevas: eu não sou mais um alvo fácil. Eu compartilho esse segredo porque, por 24 anos, trabalhei para destruir cristãos através da interceptação de jejuns. Agora que Jesus me libertou, estou comprometido em desfazer esse dano. Quando você compartilha este vídeo, você me ajuda a cumprir essa missão. Quando você se inscreve, você se junta a um movimento de crentes que se recusam a viver na ignorância. Estamos quebrando pactos, expondo trevas e caminhando em vitória. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa. Há crentes jejuando às cegas, sem estratégia, sem direção. Você pode abrir os olhos deles. O reino das trevas manteve esses segredos escondidos por tempo demais. Mas hoje, a luz está brilhando. E as bruxas estão apavoradas. Meu nome é Von Milaio Oladipo. Fui bruxa por 24 anos. Mas Jesus me libertou. E agora, exponho os segredos das trevas para que você caminhe em vitória completa. Até a próxima, continue orando nas horas secretas. Continue jejuando com estratégia e precisão. Continue vencendo todas as batalhas que o inimigo tentar travar contra você. E lembre-se sempre: o reino das trevas não pode detê-lo quando você conhece as 4 horas secretas que fazem as bruxas tremerem diante de você. Esta é a verdade que o reino das trevas tentou esconder dos cristãos por séculos. Este é o conhecimento que transforma crentes comuns em guerreiros de oração imparáveis. Esta é a revelação que converte um jejum improdutivo em um jejum de livramento. Deus te abençoe abundantemente.